Eu tô vendo pessoas pelo mundo. O que é a projeção astral? Essa pergunta tem que ser feita, porque às vezes a gente começa a falar de realidade paralela e não sei o quê, e o basiquinho ninguém sabe. A projeção astral é a capacidade de simples, da gente de quando você adormece, qualquer situação de adormecimento, de diminuição orgânica, de você ter uma liberação da consciência. É estranho pensar sobre isso, porque isso não consegue ser totalmente provado, conforme nosso estudo, antes estuda espiritualidade. Mas é exatamente assim que acontece. Isso não é só, nos estudos da medicina, eu tenho visto muita gente estudando essas coisas e percebendo que existe alguma coisa a mais. Inclusive os anestesistas, os cirurgiões. Então, toda vez que você dorme, acontece uma liberação. Essa liberação ela pode ser treinada. Muitas pessoas durante a vida têm um sono lúcido. Tem uma experiência, acorda, não consegue se mexer, que a gente chama de paralisia do sono, ou tem a sensação de falsa queda. O que é isso, no sentido geral? Como é que você explica alguns fenômenos de você estar deitado, às vezes vê tudo igual no seu quarto, aparece um ser perto da sua cama, ou você conversa com alguém, ou você vê um parente desencarnado. Então, a projeção a alguém que já não era para estar aqui, ou a conversa, às vezes, extremamente lúcida. De uma ideia que você percebe que não pode ser. Às vezes você está mais acordado nessa experiência do que você consegue ficar no próprio corpo. Então a projeção astral é a capacidade simples que todas as pessoas têm, não tem a ver com religião. Tá? Não tem detentor disso, não tem inventor disso, isso é orgânico. É como se fosse alguma coisa. Você entrou no corpo, beleza, vai lá fazer alguma coisa, mas nas horas que você adormece, a gente consegue sair um pouquinho. E aí a gente tem um estudo sobre isso. Tá, e aí a segunda pergunta lógica é: qual a diferença entre sonho lúcido e projeção astral? Tá? Bom, as três coisas estão entrelaçadas no que diz respeito como você percebe, por exemplo, a vida. Aqui a gente agora, durante a própria nossa conversa aqui, nós temos que ter variações de consciência. Você não vai estar 100% lúcido. Vai ter momentos que, até na vida, tem momentos que você está um pouquinho mais baixo. Durante a projeção astral, você pode sair do corpo com nenhuma lucidez, que é o que acontece geral, as pessoas vão viver a vida naturalmente no imediatismo, é como se fosse um clique. Se você não pensa, não acontece. Algumas coisas acontecem, parece que por algum motivo. Você tem a opção de estar mais ou menos acordado, todo mundo tem uma vez ou outra na vida, a sensação de estar sonhando e controlar o sonho. Isso que a gente chama de projeção semiconsciente ou sonho lúcido. É quando você está fora do corpo. Aí você tem as induções orgânicas, lembra do animismo que a gente falou agora há pouco? Nada se perde, tá vendo, Guru? Do animismo, você tem as induções orgânicas, as induções da vida, tudo ali vai estar com você. Mas você sabe que está sonhando. Pô, estou sonhando. Você até pensa, eu vou acordar, não vou correr desse bicho. Esse cara quer me pegar, não vai me pegar. Eu sei que eu consigo até voar. Tudo isso é considerado a projeção semiconsciente. A projeção consciente é quando você... Aí é avassaladora. Se um dia você teve dúvidas, seja qual for, se você estava lúcido ou não, tenha certeza que você não estava totalmente consciente. Porque quando você está consciente, você sabe do que eu estou falando. É tão incrível que você tem certeza que aquilo não pode ser uma loucura, ou se a loucura não é inexplicável. Como é que eu consigo acordar dentro de mim mesmo? Então a projeção astral ela é avassaladora. Você está desperto, você vê seu corpo, você sabe que você está lá, você tem controle da situação, você sabe que você pensa em voltar para o corpo se você tiver alguma coisa. Então essa é a definição das três graus de consciência. Mais uma pergunta que é muito comum. A projeção astral, ela seria como uma espécie, seria uma forma de você acordar dentro de um sonho? Também. Eu diria que cada 10 experiências que você tem, 7 ou 8 você vai acordar lá fora. 2 você acorda dentro do corpo, que a gente chama de projeção clássica. Você vai deitar, você tem ou não a variação, o corpo adormece, você adormece junto, você acorda, ou você não tem nenhuma variação, que é a mais rara de todas. Você está deitado, já é incrível. Essa experiência é uma das coisas mais incríveis que tem. Você está deitado normal, do nada o seu corpo simplesmente decola, ou você sai do corpo, você toma um como assim? É assustador porque o seu grau de consciência, você não pensa em voar. E acontece. Então, essa é uma das coisas. Só que normalmente, geralmente, por vários motivos, por exemplo, a aura da gente que a gente não limpa, e por isso que tem tantas técnicas que nós falamos. Com quem você dorme, onde você dorme, apartamento, dorme às vezes uma pessoa em cima e outra pessoa embaixo. Isso tudo dificulta despertar dentro do corpo. Então o que acontece? Normalmente você sai inconsciente e acaba despertando lá fora. Essa diria que é 70%, 80% das vezes. Tá, quando a gente fala em saída do corpo, eu queria que você explicasse saída do que, para onde... Certo. O que está saindo do corpo? A gente, de forma estranha, nosso corpo físico, cada parte, cada órgão, cada célula, cada sistema, ele tem uma cópia perfeita.
Aliás, eu não posso nem dizer que é cópia. É como se o corpo físico fosse a cópia desse sistema. Então você tem quando a gente fala de projeção astral, a gente está falando de um veículo chamado corpo astral. É um corpo mesmo, ele é tão complexo, tem todos os centros, todos os sistemas que tem um corpo físico, mais o sistema energético que a gente tem, tá? Então quando você sai, quando o corpo físico desliga, quando ele começa a apagar ou desligar, esse sistema que é o intermediário da gente é como se fosse uma placenta. Sabe o bebê quando está na barriga da mamãe e tem a placenta nele, que mantém ele vivo? Nós temos um tipo de placenta que é o sistema energético. Ele é diferente dos espíritos. Os espíritos não têm isso. Não esse mesmo. Também chamado em alguns lugares de corpo psíquico, de perispírito e outras coisas. Essa placenta, quando o corpo dorme, ela libera o corpo astral, que está tudo grudadinho. O corpo astral na sua frequência, o corpo físico nela e esse sistema energético na dela. Então ele libera. Então normalmente na projeção astral, por isso que se chama astral, se sai em corpo astral. Só que a consciência não se limita ao corpo astral. Existem experiências em corpo energético. O próprio sistema energético placentário, o que for, também é um veículo de consciência. Tá? Inclusive, muitas vezes sendo usado em apometria e em outros locais. Porque a projeção astral, quase que obrigatoriamente, é preciso que o corpo esteja adormecido. Ou em estado de alta, só os yogis conseguiam, de alta e profunda relaxamento para que você consiga sair em corpo astral. Porém, a consciência também consegue sair num outro veículo, que ele ainda mais sutil, que eu chamo de veículo mental, ou corpo mental. É o mais, a gente não devemos talvez chegar nesse assunto aqui, mas ele é bem mais complexo, tá? E o sistema de saída é mais fácil, porém o sistema consciencial é mais difícil. Ele não tem os mesmos aprisionamentos no sentido energético, que é o placentário que eu falei energético, mas para chegar ao sistema mental precisa estar com grande equilíbrio emocional, sentimental e o próprio sistema mental funcionando corretamente. Por isso que é mais raro. E sobre o fio de prata ou cordão de prata, esse conceito ainda está válido? A gente ainda entende que funciona assim? Porque, se eu não me engano, isso surgiu nos estudos do Valdo Vieira. Isso veio da Bíblia, na verdade, né? Desde a Bíblia, o cordão de prata já é citado lá, ainda que o cordão de prata tem no Eclesiastes, em outros lugares, vem de lá. Aí o termo foi buscado pelos estudiosos americanos e depois o Valdo Vieira também passou a utilizar o cordão de prata. Na verdade, percebeu-se que ao sair do corpo, existia um filamento forte, que ora era visto saindo pela nuca, da região da cabeça, ora era visto saindo pelo umbigo ou pelas costas, na região das costas. Isso faz sentido porque, na verdade, ele não sai só de um lugar. Ele sai de todo o corpo. Mas quando você se afasta, são pequenos filamentos ligados a cada célula, a cada órgão da gente, a cada glândula. Quando você se afasta, eles tendem a começar a sair. Isso é que prende você quando você está no corpo. É o sistema placentário, esse é o sistema energético, tá? É muito parecido com o sistema mesmo do cordão umbilical. Se você parar para pensar, a conexão está ligada a isso. Quando você se afasta, esses filamentos eles vão se esticando e começam. Normalmente você não vê eles, porque eles estão numa frequência específica, não são visíveis tão fáceis, mas é possível ver eventualmente. Às vezes, quando nós conseguimos ver um cordão forte, você consegue até sentir fora do corpo. Se não vê se estiver fora do corpo, Ale, pega na nuca para você ver que interessante. Você sente ele. Normalmente, ele não sai pela nuca somente, tá? Ele sai pelo centro, não sabe se pela glândula pineal, se todo o sistema cerebral, tá? Mas é como você vai sempre para frente, aí ele tende a ficar para trás. A sensação, na verdade, ele está sendo o centro da cabeça. Tá? Uma parte dele. Como outras também saem de outros lugares. Por isso que, dependendo do sistema de clarividência, de densificação energética, você pode ver ele saindo da cabeça ou de alguns outros locais. Mas aí existem relatos, ou você mesmo já chegou a ver Já vi algumas vezes, mas assim, não é. Já tentei ver, também não consegui ver. O que acontece? O que é clarividência? É o ato de você conseguir enxergar outra dimensão, outra frequência. Por exemplo, às vezes você está fora do corpo na dimensão física. O sistema energético ele está numa subdimensão, ele está na semidimensão, a gente vai chamar de dimensão energética ou de Mener, pelos pesquisadores. Então, enxergar a dimensão energética também é preciso um trabalho de algum tipo de clarividência no astral, onde você quebra o espaço, quer dizer, a dimensão, a frequência, e consegue enxergar a cordão de prata. Eu já vi algumas vezes, algumas bem fortes, eu também já senti. Às vezes fora do corpo você pega assim, é um negócio que é como se fosse uma coisa meio viva assim. Você pega assim, treme a nuca quando você pega nele, de tão vivo que é. Ele está transmitindo de fato como se tivesse uma pulsação. Parece que tem uma corrente sanguínea até, só que energética no caso, né? Os desenhos ou as coisas relatam que seria mais assim pelo umbigo, então você está falando que é aqui. Na verdade, não é que seja aí. É como eu falei, depende no sistema geral, o controle do corpo está no cérebro.
Por exemplo, o cérebro tende a defender sempre, o corpo tende a defender o cérebro, os órgãos nobres, né? Então, o natural é que o impacto sempre vai sair da cabeça. Porém, não quer dizer que você não possa estar tendo, por causa de relações energéticas, saídas do sistema também pelo umbigo, principalmente pelo acesso da clarividência que você teve fora do corpo. Vê se você está fora do corpo, enxergar a área da cabeça é mais difícil, ela é mais sutil. Enxergar a área do umbilical é muito mais fácil. É por isso que se você olhar de forma e só ver está indo pela parte do umbigo, não quer dizer que só tem ali. Pode ser que você realmente olhe e ainda tenha uma concentração muito forte. Normalmente, quando há uma concentração forte na área do umbigo, há um lastreamento energético maior. Quer dizer, o sistema energético sai um pouco mais densificado. No sistema geral, a intensidade magnética é pela cabeça, só que você não consegue enxergar tão fácil, por causa do sistema é mais sutil. Até porque ele está conectado aos chakras mais altos, é mais sutil.